Agora nós vamos acompanhar uma reportagem da Fabi Paza para entender como funcionou, o suposto esquema ilícito, segundo o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a própria Polícia Civil, na compra dos tais respiradores polêmicos. Quem negociou, quem facilitou e ainda a participação de supostos laranjas, materiais apreendidos na Operação Oxigênio, assim chamada, já dão mais fôlego à investigação que agora quer aprofundar o papel de cada agente e os reais beneficiários de toda essa história que choca o catarinense. Vamos ver. As 8 pessoas supostamente envolvidas no esquema vão desde o alto escalão do governo até peças indiretas, que são investigadas como possíveis laranjas. O papel de cada um fica mais evidente quando analisamos o cenário da compra dos respiradores. Segundo o Ministério Público, o ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, exerceu influência na Secretaria de Saúde para a contratação da Veiga Med. Para isso, entrou em cena o advogado e amigo dele, Leandro Adriano de Barros. Leandro atuou depois da negociação concretizada, para afiançar a idoneidade da empresa junto à Superintendência de Gestão Administrativa, setor responsável pela compra dos respiradores. A investigação também apontou a ligação de Douglas Borba com Fábio D'Ambrosio Guasti, médico e representante da Veiga Med. Segundo o MP, Guasti foi a pessoa indicada por Borba para fazer contato com a Secretaria de Estado da Saúde. É ele quem oferece os equipamentos, negocia os preços e apresenta condições de entrega. Giliard Gerente, morador de Biguaçu, aparece no esquema como representante de Guasti. Ele participou de uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde para esclarecer a demora na entrega dos equipamentos. De acordo com a investigação, Gerente tinha vínculos com Douglas Borba e Leandro Barros nas redes sociais. A suspeita é que ele pode ser um dos beneficiários do esquema ilícito e seja um dos donos de fato da Veiga Med. Ligados à empresa do Rio de Janeiro aparecem ainda 3 nomes. Rosimari Neves de Araújo e Pedro Nascimento de Araújo seriam representantes legais da Veiga Med, mas podem ser apenas laranjas, segundo a investigação. O trabalho do MP agora é para identificar as reais atividades da dupla e com quem mantiveram relacionamentos ilícitos. Davi Perino de Vermelho aparece no esquema como comprador da Veiga Med. Ele é presidente da Câmara de Vereadores de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Perini foi apontado como responsável pela tentativa de compra de 100 mil kits de diagnóstico para a Covid-19, da empresa catarinense Outramed Comércio e Produtos Médicos Limitada, no valor de mais de 11 milhões de reais. Mas o negócio não foi adiante. O sócio da empresa desfez a venda quando soube das investigações. Para o MP, a tentativa de compra seria uma maneira de pulverizar o dinheiro proveniente dos respiradores. Infelizmente, não foi decretada a prisão temporária de algumas dessas pessoas, né? A desembargadora de Justiça que recebeu o caso, analisando, entendeu que não era momento, mas foram feitas apreensões lá. A participação dele já está sendo bem materializada na investigação. Esperamos que se chegue também à responsabilidade não só de pessoas aqui em Santa Catarina, que em tese tenham participado dessa situação que tem já comprovado a fraude documental, outras situações, mas também essas pernas que nós chamamos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, que possam ser todos responsabilizados, né? Já que também colaboraram aí ao prejuízo ao erário público aqui do cidadão catarinense. A investigação também aponta a participação de um empresário que não teria ligação com a Veiga Med. Trata-se de Samuel de Brito Rodovalho. Ele é apontado no esquema como a pessoa que procurou uma importadora de Joinville, informando da necessidade do governo de Santa Catarina para a compra de respiradores. Empresa esta que, dias depois de revelada a suposta fraude, veio à tona para dizer que desistiu do processo
porque recebeu um pedido de propina. A comissão seria de R$3 milhões. Para a investigação, Samuel teria contato com agentes públicos estaduais. Para ligar os pontos e buscar outras respostas, as equipes da Diretoria Estadual de Investigações Criminais se debruçam agora sobre os materiais apreendidos na operação do último sábado, com peritos em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, analisando principalmente o conteúdo de celulares e as cópias de materiais retirados de computadores. O próximo passo é esclarecer quem foi favorecido e de que forma. É bem interessante como está sendo feito no sistema de força-tarefa. Nós temos uma equipe no Rio de Janeiro, da Draco, uma equipe que não é encarregada especificamente da investigação, mas está em apoio desde o começo. Tivemos a equipe que foi até São Paulo. Nós temos colegas dando conta de trabalhos importantes aqui da DEIC que não são relacionados a essa investigação, mas que não podem parar. E a polícia não tem nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de impedimento. Nós vamos fazer tudo que tiver a nosso alcance e na velocidade que o processo permitir, que todos os órgãos que estão participando da investigação puderem acompanhar e atuar. Tão importante quanto saber elucidar a real situação de cada um desses fatos é saber o que dizem os citados na mesma investigação. Fabiane Paza, com o outro lado da moeda. Fabi, vem com a gente. Como boa regra do jornalismo. Polito, nossa equipe de produção buscou o contato das defesas de cada um dos citados nesse esquema ilícito apontado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Começamos pela Veiga Med, empresa responsável pela compra dos respiradores. A Veiga Med informou que seus advogados estão trabalhando no processo e que, enquanto analisam todos os autos, pode adiantar que os nomes Giliar Gerente e Fábio de Ambrósio Guasti não respondem pela empresa. A Veiga Med informou ainda que hoje concentra seus esforços para garantir a entrega dos 200 respiradores adquiridos pelo estado de Santa Catarina. Informou ainda que um lote com 50 equipamentos já saiu da China e deve chegar hoje ao Brasil. Sobre os dois funcionários citados, Rosimari Neves de Araújo e Pedro Nascimento de Araújo, a nota enviada pela empresa não faz menção ao nome deles. Sobre o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, a defesa dele informou que está se inteirando dos autos do processo, mas adiantou que o ex-secretário vai provar a sua inocência. A nota diz ainda que ele está colaborando espontaneamente para as investigações, apresentando tudo o que é solicitado e que confia aí na sua atuação diante da pasta da Casa Civil, que sempre foi pautada pela legalidade e pela transparência. Sobre Leandro Adriano de Barros, ele reiterou que jamais foi representante ou teve contato ou tentou favorecer a Veiga Med. Informou ainda que no processo de compra de respiradores chegou a apresentar a proposta de outra empresa com equipamentos mais baratos, que tem provas e que serão apresentadas no momento oportuno. Sobre a relação de Leandro com Fábio Guasti, ele informou que ela é absolutamente profissional, que ele já prestou assessoria para uma das empresas de Fábio e que a relação é estritamente em relação a essa assessoria. Já Fábio Guasti foi contatado por meio de uma das suas 5 empresas, mas não foi localizado. Nossa equipe também não conseguiu entrar em contato com o vereador Davi Perini Vermelho, de um município do Rio de Janeiro. O gabinete dele foi procurado, mas não obtivemos resposta. Nossa equipe também não conseguiu localizar o envolvido, citado no processo, Samuel de Brito Rodovalho. Essas são as posições que temos no momento, Polito. Obviamente que todo o andamento dessa investigação pode fazer com que surjam novos posicionamentos, com que esses citados venham à tona para trazer aí as suas versões, mas o que temos no momento são esses os posicionamentos dos citados nesse processo. Eu volto contigo no estúdio. Da redação, o nosso estúdio panorâmico, Fabiane Paza aqui no Balanço Geral com o outro lado da moeda. Fundamental, Ouvir sempre todos os pontos envolvidos,
dessas histórias que vêm à tona aqui no Balanço Geral. Nosso compromisso sempre com a verdade.